Olá, amigos da Primeira Igreja Batista de Cruz Alta. Estamos no nosso 36º dia de devocional, Viralizando Esperança. E nós, nesse tempo de pandemia, temos trazido mensagens do coração de Jesus para o seu coração, mensagem de fé, de esperança e de amor. E nós nos propusemos essa semana a falar sobre um assunto muito interessante que nós encontramos em Tiago, capítulo 3, 17 e 18, que fala da sabedoria que vem do alto. E o texto diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Hoje nós vamos abordar a segunda virtude dessa sabedoria que vem do alto. A primeira delas tratamos ontem, que é pura, e hoje nós vamos ver a segunda virtude, que é pacífica. E é muito interessante a gente entender isso. Jesus, ele foi pacífico, né, em seu modo de ser, em seu modo de agir. Muitas vezes os discípulos vieram e pediram uma posição, né, de privilégio, de realmente poder e posição, né? Em Mateus capítulo 20, por exemplo, a gente vê a mãe pedindo para que Jesus desse aos filhos, né, uma posição à direita e à esquerda no seu reino. E ele diz: você não sabe o que está pedindo. Porque Jesus conhece o coração humano e ele sabe que o orgulho alimenta a necessidade de competir para que o homem alcance posições, poder, fama. E não é isso que ele quer para a nossa vida. Ali em Mateus 20, 27, Jesus termina aquela discussão dizendo: quem quiser ser o primeiro, que sirva. Jesus, como pacificador, ele foi também outros sinônimos que nos ajudam a entender essa virtude. Ele foi tranquilo, alguém realmente afável, alguém harmonioso, disciplinado, reconciliador. Jesus sempre trabalhou para que essas coisas estivessem em harmonia e ele sempre trabalhou para promover a paz aos que estavam ao seu redor. O oposto de pacífico, de ser um pacificador, é ser briguento, implicante, contencioso, aquele que promove contendas, litigioso, né, disputador. Isso é o contrário de ser pacífico, é o oposto dessa virtude. E o ser humano, de forma natural, tem a tendência por pecar nessas áreas. Mas como a gente tem justamente trabalhado esse conceito de virtude, oposto e distorção, muitas vezes, amados, nós incorremos no erro da distorção dessa virtude. E a gente às vezes acha que está sendo pacífico e na verdade está agindo na distorção dessa virtude em si. E qual seria a distorção do ser pacífico? A distorção de ser pacífico é ser transigente, ou seja, ser desinteressado, acomodado, covarde, adulador, né? Entre outras palavras, no nosso contexto, ser Maria vai com as outras. É não ter um posicionamento em relação à sua fé. É não ter uma visão clara daquilo que de fato crê. E aí acaba sendo literalmente transigente. Deixa que a pessoa peque. Eu mesmo estou pecando, não tem problema em relação a isso. Eu sou tranquilo, né? Eu sou pacífico. Não é disso que a Bíblia está falando. Isso é distorção dessa virtude. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 10, 34 e 36,
né? Primeiramente parece que é uma oposição a essa virtude, mas Jesus diz assim, ó, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Por quê? Porque tomar uma posição ao lado de Jesus, muitas vezes, é uma decisão que se opõe à decisão de uma própria família. De pessoas que nós muitas vezes amamos. Em algumas religiões radicais, se a pessoa se converte a Jesus, ela é expulsa de casa, sem direito a nem ter ou levar a roupa do corpo, totalmente deserdada, sem sustento nenhum, simplesmente por decidir seguir Jesus. O decidir seguir Jesus, muitas vezes, afasta as pessoas que nós mais amamos, porque eles não querem abandonar o seu pecado, a sua maneira insana e libertinosa de viver. E a gente precisa se manter firme e não simplesmente ir na onda, né, com aquela desculpa, eu sou pacífico, eu sou harmonioso. Não, você está sendo transigente, você está sendo covarde em relação à sua fé. Está sendo Maria vai com as outras, e isso não tem nada a ver com pacífico. Ser pacífico é promover a paz, nem que para isso, às vezes, você precisa promover uma guerra, né? Uma luta espiritual contra os poderes do mal, e vencer também nesse meio. Eu sei que as lutas são grandes, mas eu quero te dizer, confie em Jesus e deposite a sua fé nele. Deixe que ele lute por você, porque a maior vitória contra o pecado, ele já venceu na cruz. Quando a gente entende o que é ser pacífico e aplica esse princípio no nosso contexto, como igreja, a gente entende que cada um tem o seu lugar. Nós trabalhamos num coletivo e nisso nós somamos, mas cada um de nós individualmente tem uma missão particular. E essa deve ser cumprida unicamente por cada um de nós, da forma como Deus nos fez, da forma como Deus nos capacitou. Então sejamos pacificadores. Eu sempre tenho falado, se vale a pena brigar por uma coisa na igreja, é pela paz, é pela unidade, é pela união. Tudo que vem para trazer divisão, para promover discórdia, vamos amenizar, vamos aplacar, porque isso não vem de Deus. E vale a pena, às vezes, até brigar, né, com algumas pessoas que são promotoras dessas brigas, dessas contendas. Tem que, muitas vezes, né, bater de frente com elas, entendendo que isso, né, vai trazer muito mais bênção, né, do que prejuízo. Então, às vezes, você cessar o caluniador, né, questioná-lo por que ele está fazendo isso, né, é uma atitude cristã para o bem do todo. Que sejamos realmente preocupados com o reino de Deus nesse sentido. A paz, ela começa quando a gente serve um ao outro, quando nós servimos um ao outro mutuamente, tal como Jesus serviu as pessoas, sem interesse de posição, fama ou poder. E assim a gente promove a paz aonde está e Jesus é glorificado. Meu desejo é que você seja um pacificador e que essa característica da sabedoria que vem do alto esteja também no seu dia a dia. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de devocional. Nos ensine, Senhor, a sermos pacificadores, reconciliadores, promotores da paz, que venhamos realmente a lutar por aquilo que nos une, por aquilo que realmente engrandece o Teu reino. Que não sejamos simplesmente complacentes ou transigentes em relação ao pecado, mas que venhamos a lutar contra ele para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Obrigado por esse tempo juntos. Eu peço a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada um daqueles que nos ouvem através desses devocionais. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos?
Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.